Agora é o seguinte, gente. Pra vocês não, gente, não é pra vocês que eu vou falar isso aqui agora, não. É diante de vocês que eu vou falar isso aqui. Ô Satanás, sai da minha frente, você já tá enchendo a minha paciência. Toda vez que tem viagem pro Brasil, você vem me perturbar. Eu te repreendo em nome de Jesus. E eu já te falei, Satanás, meu CPF é outro. Para de me perturbar com as coisas dos outros. Não é nem com as minhas. Ai, pro quinto dos infernos, Satanás. A cantora Ana Paula Valadão se manifestou nos comentários de uma publicação feita por um portal de notícias que destacava a Igreja Batista da Lagoinha, usando uma foto dela como imagem principal. A matéria abordava a ausência de posicionamento da igreja diante de polêmicas, como os escândalos envolvendo o Banco Master, possíveis ligações políticas e a existência de área VIP, entre outros pontos. Ela escreveu: "Por amor à verdade, peço encarecidamente que apague a minha foto do carrossel e se mencionarem meu nome ou do meu ministério chamado Diante do Trono, que deixem claro, não apenas da matéria completa, mas aqui também, que há 10 anos eu e meu esposo não fazemos parte da denominação e já há 8 anos temos a alegria de ver nascer a igreja Diante do Trono. Obrigada pela consideração." Ana Paula não faz mais parte da Lagoinha. Eu vi, esse final de semana ela falou que não fazia parte, comentou numas reportagens. O interessante é que na reportagem a foto dela, ela tá na Lagoinha, Talvez era um congresso ou uma conferência, porque mesmo ela não sendo da Lagoinha, ela sempre usou, da estrutura também da Lagoinha para os seus congressos, suas conferências, seus vídeos, seus cursos, online que ela vende. Vários deles foram gravados na Lagoinha, então com a estrutura da Lagoinha, mesmo ela não sendo da Lagoinha. Mas sim, já são mais de 10 anos que ela não é da Lagoinha e ela segue o ministério dela e ela tem toda a razão de ter se posicionado ali e falado: não sou da Lagoinha, apesar que a foto eu estou na Lagoinha, por anos sem ser da Lagoinha, eu usava tudo da Lagoinha, mas não sou da Lagoinha. Mas ela fez isso muito bem, eu acho que ela se posicionou ali claramente para deixar claro que ela não é da Lagoinha. Mas na foto ela tá na Lagoinha. O pastor Gustavo Bessa, esposo de Ana Paula Valadão, se pronunciou publicamente, explicando por que Ana Paula Valadão utilizou o Templo da Lagoinha, em Belo Horizonte, para realizar congressos de louvor e adoração durante a Páscoa e eventos voltados para mulheres do Diante do Trono, mesmo após já ter se desligado da igreja. Ana sempre usou a Lagoinha nos congressos e gravações, seria muita ingratidão da parte dela também. Sim, a Ana foi da Lagoinha por talvez mais de 30 anos, não é? O pastor Márcio era pastor, ela nasceu ali e foi da Lagoinha por décadas. E o Diante do Trono nasceu ali na Lagoinha. Os congressos do Diante do Trono aconteciam na Lagoinha. E aí quando nós desligamos da Lagoinha foi em 2015. Não sei se você já teve essa experiência do seu pai falar assim com você: olha, fica lá em casa, faz lá em casa. E então a Ana sempre atendia ao convite do pai. O pai falava assim: você está viajando, fica lá em casa. E a Ana ficava: faz lá em casa, faz na igreja, faz na Lagoinha. E por isso, durante tantos anos, a Ana fez, pelos convites do pastor Márcio. Gustavo Bessa também explica por que não há igrejas Diante do Trono no Brasil e responde se quando mudaram para os Estados Unidos já tinham em mente de plantar a igreja Diante do Trono no sul da Flórida. Por que não tem igreja DT no Brasil? Por que não? Deus nunca colocou no nosso coração ter uma igreja no Brasil. Igreja é algo assim muito desafiador e é muito sério. Então não temos essa direção de Deus nesse momento. Temos cuidado da igreja local aqui. Existem igrejas DT em outros lugares. As pessoas que me procuraram e disseram assim: nós queremos tanto ser pastoreados. E eu tive uma convicção muito clara de Deus que eu deveria abraçar essas pessoas e estar com essas pessoas, estar disponível para essas pessoas. Então foi nesse contexto que nasceram essas outras igrejas em outros lugares, essas pessoas que me procuraram. Então é isso, mas no Brasil não temos nenhuma direção de Deus, não. Você foi para os Estados Unidos certo de fundar a igreja Diante do Trono? Não. Eu vim porque meu coração estava assim tão pesado. Eu precisava assim de um respiro. Então,
A minha intenção era fazer um doutorado em teologia e aí dar os passos depois disso. Inclusive continuo no doutorado. É uma labuta, viu? Um trabalho. Mas vim com isso. E a Ana veio para servir aqui numa igreja americana e foi assim que viemos. Não viemos com essa intenção de plantar uma igreja. A igreja, geralmente, o termo que a gente usa não é fundar a igreja, é plantar. Porque a igreja a gente planta, é como uma semente, por causa da palavra que é semente. E começamos reuniões na nossa casa em 2018 e foi assim que nasceu a Igreja Diante do Trono. Em outro momento, o pastor André Valadão comentou sobre uma profecia de Ana Paula Valadão que voltou a circular na internet, justamente após surgirem acusações ligando ele e a Igreja Lagoinha aos escândalos do INSS e do Banco Master. E a Ana Paula, você acha que ela profetizou para a Lagoinha e para você? Olha, Ana Paula, eu acredito que ela é uma mulher de Deus. Eu acredito que Deus usa muito a Ana Paula. E eu creio que se ela trouxe uma palavra profética, seja para a Lagoinha ou para outras igrejas, para a igreja no Brasil, glória a Deus, que se cumpra tudo aquilo que ela falou, que o nome de Jesus seja exaltado. E é isso, sabe? Vocês tentam gerar um conflito e uma confusão, muitos de vocês na internet, como se houvesse um lugar de ódio, um lugar de guerra. E eu quebro isso. E essa ordem que vocês tentam causar aqui na internet. Se a Ana Paula, como eu creio que é uma mulher de Deus, Deus pode ter usado para que ela falasse algo e que se ela falou foi de Deus, que se cumpra, seja em Lagoinha ou onde for. André Valadão voltou a se pronunciar para responder aos questionamentos e críticas de seguidores sobre as acusações que vêm sendo feitas contra ele. O que diversas redes de notícias estão falando sobre seu envolvimento com Daniel Borcaro? Gente, tem duas formas de falar sobre envolvimento. Existe uma acusação infundada, principalmente movimentada pela esquerda, a respeito de mim, a respeito da igreja, falta de respeito com a igreja, gente, muito séria, como se fôssemos envolvidos, né, em movimentações que estão sendo investigadas e apuradas aí, né, pela justiça sobre Daniel e o Banco Master. Isso é uma forma de envolvimento. Agora existe uma outra realidade, que é o envolvimento da vida da igreja. Né? Lagoinha é uma igreja com centenas de milhares de membros, inclusive Daniel foi membro por muitos anos da Lagoinha. Nos últimos 10 anos ele frequentou inclusive uma outra igreja, né? Fazia parte de uma outra igreja e veio há pouco tempo voltar a frequentar a Lagoinha. Mas eu conheço Daniel há décadas dentro da vida e do contexto da igreja, não de negócios, zero. Por que a Lava Forte saiu do ar no período que Borcaro foi preso? Meu Deus, vocês tentam linkar demais uma coisa com a outra, não tem nada a ver. Isso vai ficar cada dia mais claro, só me acompanhar aqui. No final de agosto, presta atenção, houve um grande hackeamento nos bancos do Brasil, em vários bancos. Inclusive, houve-se o risco de acontecer com o Lava Forte, que era simplesmente um sistema de cooperação das igrejas para pagamento de conta. Isso era o Lava Forte Bank, com o nome Bank, mas não tem nada de Bank. É o sistema cooperativo para pagar as contas e não taxar com as taxas dos bancos. Só isso, só isso. Quando vimos essa realidade, mais de 400 milhões foram roubados por hackers nas contas bancárias de grandes bancos. Em agosto ainda, para setembro, isso leva tempo, gente. Durante o mês de setembro e outubro foram-se o quê? Fechando-se as contas do Lava Forte por causa do hackeamento. É isso.